na nossa trajetória, série de sermões até o final do ano. Vamos virar o ano falando sobre essa temática, domingo após domingo. A vontade de Deus para mim, para você, para todos nós, para a Sétima Presbiteriana. E a vontade de Deus para nós, ela passa pelo chamado de Deus, que é fogo em nós, que nos acende e nos fortalece para cumprir a vontade dEle. Foi assim com Moisés no deserto, e é assim que Deus tem nos chamado também. Presbiterianos na nossa geração. Mencionamos aí a história da sarça ardente, que é o logotipo aí da nossa igreja, e é a logo de praticamente todas as igrejas reformadas. Falamos um pouquinho dessa história. Passamos pela tribulação, suporta. Vontade de Deus para a sua vida é que você suporte a tribulação. E hoje, o tema da série Vontade de Deus, parte 3, é Capacitados para sermos um. Capacitados para sermos um. Diz assim o texto sagrado, acompanhe comigo a leitura. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Todos juntos, até o 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor, Tua palavra está diante de nós e o nosso desejo e, ó Deus, pedido é que o Senhor nos ajude a entendê-la, para que possamos também colocá-la em prática e assim vivermos para a Tua glória. Fala-nos ao coração, em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Amém. As pessoas sempre nos perguntam quem somos. É aquele passeio de férias que o bom mineiro gosta, ir à praia. E aí você chega, você entra no mar e fica lá salgando um pouco o corpo, sem nada que fazer, só pulando um pouquinho a onda aqui, outra ali, e aí aparece uma pessoa do seu lado, e aí você começa a conversar, e as primeiras perguntas, as duas principais que serão feitas, serão essas, se a pessoa também for um bom mineiro. São essas que não se relacionam ao nome de um nem o outro. São perguntas que se relacionam sobre de onde você veio, de onde tu és e com o que você mexe. Com o que você mexe. Porque o bom mineiro, ele nunca trabalha.
Ele só mexe. Com o que você mexe mesmo? Não são essas as perguntas? E aí, você vai perceber que há um desejo das pessoas em saber sobre nós um pouquinho dessas informações, e na maioria das vezes, essas perguntas são feitas com o intuito de conhecer um pouco mais e saber se aquele diálogo ali vai trazer benefícios para você e vai ser um bom diálogo na sua mente, do seu ponto de vista. Então, queridos, isso é natural, não deveria ser assim, não deveríamos trabalhar dessa forma, mas, infelizmente, nós ficamos medindo as pessoas. As pessoas nos medem, nós medimos as pessoas, e assim caminha a humanidade dessa forma. É a curiosidade e é o desejo de saber um pouco mais sobre a pessoa e os benefícios que essas pessoas podem nos trazer. É interessante que, de fato, essas perguntas deveriam ser feitas, mas deveriam ser feitas retoricamente, semanalmente, talvez diariamente, para todos nós. Você para você mesmo. Quem é você? Para que eu estou aqui? Qual é o motivo, o propósito que eu tenho vivido? Para que eu vivo? Se existe alguma glória, qual é a glória da minha vida? Porque glória é uma palavra que traz a referência sobre o conjunto de virtudes que alguém possui. Quando você fala assim, Deus é o Deus da glória, você está dizendo que todas as virtudes do mundo, do universo, Deus as possui. E nós possuímos virtudes boas, estamos deixando um legado, estamos cumprindo a vontade de Deus neste mundo, estamos cumprindo os propósitos de Deus neste mundo. Este é nossa conversa aqui durante todo esse final de ano, esses últimos dois meses do ano. Não podemos virar 2022 para 2023 sem perguntarmos a nós mesmos essas perguntas, sem entendermos os propósitos de Deus e se nós de fato estamos cumprindo esses propósitos. Temos que pensar qual é o legado que eu e você temos deixado para as gerações futuras. A Bíblia nos diz, e esse texto deixa claro para todos nós, que Deus nos capacita para cumprirmos este chamado, essa vontade dele para as nossas vidas. O texto começa, na verdade, Paulo, apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, uma cidade importantíssima. Ali, nós estamos estudando as cartas do Apocalipse, era a cidade mais próxima da ilha de Pátimos, onde João, o apóstolo, foi encarcerado para trabalhos escravos, e ali ele ficar os últimos dias da sua vida, os últimos meses da sua vida. Lá Deus o visita, lá Deus o mostra o propósito da vida dele, lá Deus apresenta o céu para ele e o encoraja, mesmo diante daquela tribulação toda, a seguir em frente. Éfeso era aquela cidade que estava ali na região hoje da Turquia, bem próximo do mar Mediterrâneo, e lá era uma cidade importantíssima. A filosofia de Éfeso era fortíssima, havia ali muito avanço no sentido da filosofia e muita idolatria. Paulo começa a escrever essa carta a esses irmãos para trazê-los ao chamado de Deus para essa igreja e para que eles pudessem entender o que estava errado ali naquela cultura e como eles poderiam impactar aquela cultura. E eu rogo, capítulo 4, verso 1, que nesse projeto de Deus, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
porque é tudo um. Há só um Espírito, há só um vínculo de paz, há somente um corpo, a igreja é um corpo apenas, um só Espírito, um só batismo, uma só esperança e vocação. Um só Senhor, uma só fé. Notem que, quando chegamos no verso 7, toda a introdução do parágrafo anterior, do capítulo 4, está relacionado à unidade da igreja, à unidade da fé, à unidade do corpo de Cristo, à unidade de Deus em nós. E aí ele começa o verso 7 dizendo: e a graça que nos foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, citando algo do Antigo Testamento: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que Paulo está dizendo a todos nós é que é o tema da lição de hoje, é o tema do sermão de hoje. Somos capacitados para sermos um. Quando Deus fala que nós precisamos ser um em Cristo, Ele está dizendo assim: sim, você e eu precisamos ser um em Cristo. E a capacitação que você e eu precisamos para sermos um em Cristo, Ele já nos deu. Porque a palavra fala que ao subir aos céus, Ele não nos deixou órfãos. Ele subiu, daí a 10 dias, no máximo, Ele derramou seu Espírito sobre a igreja. No domingo de Pentecostes. A igreja foi cheia do poder de Deus, cheia da unção do Espírito Santo. E Jesus tinha dito para eles: ao receber o poder, vocês fiquem em Jerusalém, aguardem receber o poder, e ao receber o poder, vocês devem ir por todas as nações, pregando o evangelho do reino, batizando aqueles que serão salvos e os discipulando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus está deixando claro para a igreja e para todos nós que essa capacitação, esse chamado para sermos um, vem aliado com a capacitação. E essa é a mensagem. A graça da salvação, a graça salvadora em Cristo Jesus já nos foi concedida. E juntamente com essa graça salvadora, Ele nos concedeu também dons, virtude, carisma. O termo grego é carisma. E carisma é esse poder sobrenatural, essa capacitação dada por Deus para cumprirmos um objetivo que Deus já tem nos dado também. Por isso ele disse para a igreja: fique em Jerusalém, em oração, aguardando, e ao descer o Espírito Santo, serão cheios e serão então minhas testemunhas. O Espírito Santo já veio sobre a igreja. Aquele que aceita Jesus recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele só aceita Jesus porque ele já recebeu esse batismo. Ele é capacitado para essa obra, para toda boa obra, para sermos um. Isso tudo deriva-se unicamente da graça de Deus. O texto começa dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós. Não merecíamos. É graça. E quando a gente pensa na graça, irmãos, é muito interessante você olhar a graça e olhar os homens. Eu, você, os homens que vivem, os homens que já viveram nessa terra. Olha para a história da humanidade, querido. Você vai ver, após a queda do homem, uma humanidade terrível. Terrível. Você vai olhar episódios da história da humanidade repletos de mazelas, de profundas
atitudes cruéis e criminosas. Há um legado dos homens na história da humanidade triste. E para aqueles que gostam, como eu, de filmes reais, é praticamente um pouco deprimente você olhar e ver a capacidade dos homens em serem maus, cruéis, terríveis. Foi assim nas histórias da Antiga Aliança, é assim e foi assim na história do primeiro legado do cristianismo. Os primeiros cristãos foram cruelmente mortos, torturados, maltratados. Foi assim pelos judeus, foi assim pelos romanos, e a história vai dizendo, mostrando-nos, e de tempos em tempos nós olhamos para a história e você pensa assim, poxa, não dá para acreditar que alguém, um ser humano, possa ter feito isso com outro ser humano. Foi assim em toda a história da Idade Média. Protestantes foram perseguidos, mouros, são os islâmicos hoje, foram perseguidos, eles também perseguiram. E assim nós vamos ver uma segregação racial nas Américas, nós vamos acompanhar a Revolução Russa e centenas de milhares de pessoas morrendo, centenas de milhares morrendo no nazismo. E a gente percebe, então, que se isso acontecer novamente, é história. E, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Sempre penso nisso, meu irmão, quando a gente pensa que o fim está chegando. Será que está chegando mesmo? Porque a história já viu tantas tragédias humanas que nós não sabemos o que está por vir. Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos graça. Em Cristo nós somos capacitados para fazer diferença. E se não estamos fazendo, erro nosso. Alguns ensinamentos muito importantes aqui nesse texto. Pensando em toda essa história da humanidade, meu irmão, minha irmã, não há outra possibilidade de redenção da humanidade se não for na graça de Cristo, se não for no agir de Deus. Por mais bela que seja uma filosofia, o homem sempre traz consequências cruéis, mesmo nessas belas filosofias. Mas quando nós pensamos na palavra de Deus, pensamos no Verbo de Deus, que é Jesus. E Jesus, Ele não somente nos deu uma grande filosofia de vida, uma ética de vida, mas Ele nos deu, acima de tudo, o poder para viver mais assim. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Primeiro ensinamento desse texto: Deus nos deu da sua graça salvadora, está claro aí, já lemos esse versículo 7. Ele nos amou de tal maneira, vendo a nossa condição pecaminosa, e tudo isso que o mundo viu na história que eu contei, Deus já tinha visto lá atrás, e mesmo assim Ele resolveu nos amar. Que grandiosidade de amor, que preciosidade de amor. Que amor é este? A pergunta melhor seria: que amor é este? É aquele episódio de uma parábola que eu tenho quase certeza que não é real, mas que ilustra muito bem o que Jesus fez por nós, de um trem nos trilhos para passar numa ponte pênsil. Aquelas pontes que se elevam para o navio passar no rio, e o trem vinha e a ponte travou no momento de abaixar. O filho daquele operário, daquele operador da ponte pênsil, desce
E o pai explica o que ele precisa fazer. E ele então destrava aquela alavanca que estava ali emperrada, destrava aquela engrenagem, e o pai precisa baixar a ponte. E o filho ainda estava lá, caiu lá. E ele precisa decidir: um trem com mais de 100 passageiros ou seu filho? O que Deus fez? Ele decidiu pelo seu filho. Ele decidiu fazer moer o seu filho, porque ele via o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53. Mas ele via também naquele trem passando pessoas que olhavam para aquele operador e riam dele. Haviam pessoas ali envolvidas em uma série de situações erradas, talvez algumas daqueles quartos dos trens, trem de passageiro, usando drogas, e o filho dele estava lá embaixo. É isso, meu irmão. Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, jamais, senão em que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. João Calvino. Segundo, Deus nos capacita, além de Deus nos dar da sua graça salvadora, Ele nos capacita com dons. E a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, todos juntos, e concedeu dons aos homens. Concedeu dons a todos nós. Carisma de Deus. Fomos capacitados por Deus para vivermos agora. Há uma capacitação, uma unção de Deus. Atos 1:8 nos diz muito bem sobre isso. Nós sabemos até, talvez de cor, mas se você quiser abrir lá, olha o que diz o texto bíblico do capítulo 1 de Atos, versículo 8, quando o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Recebereis dons para sermos testemunhas, mas a mensagem primeira é: mas recebereis poder. E a expressão dita aqui no original grego é dinamis. Poder, autoridade espiritual, capacitação, unção. Por isso que quando a gente, no seminário, fazíamos uma certa brincadeira, perguntávamos para o professor: professor, mas o que é unção? E o professor geralmente respondia assim: unção sabe o que é? Unção e outros não são. Mas é basicamente isso. Uns foram capacitados, outros não. Mas se você já foi capacitado, meu irmão, use esse dom para a glória de Deus. Todos nós que recebemos a graça salvadora, juntamente com a graça salvadora, Jesus derramou o seu Espírito com capacidade, dinamis, um poder explosivo para construir. É o único poder explosivo que constrói, porque a ideia é esse, um poder extraordinário, a dinamite de Deus, o dínamo de Deus, que constrói e traz vida e poder para grandes realizações que saem do aspecto e do espectro natural. Não tem a ver com o natural, tem a ver com o sobrenatural. Continuando. 3. Os dons são concedidos e são diversos. Não é o mesmo dom para todos. Os dons são concedidos e esses dons concedidos são diversos. O texto continua em Efésios, capítulo 4. Quando ele diz agora,
no verso 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Para que essa graça de salvação fosse lhe dada, meu irmão, ele precisou descer às regiões inferiores da terra, ele precisou morrer. Quando ele diz isso aqui, não está dizendo sobre inferno e tal, não, está dizendo que ele morreu. Ele foi sepultado, ele morreu. E para isso acontecer, ele precisava se sacrificar. Ele precisou se sacrificar por nós. Aquele que desceu, se sacrificou, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele desceu e subiu, porque Ele é Deus. Ele venceu a morte. Por isso Paulo vai dizer em Romanos: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão, a tua recompensa? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo, ressuscitando de entre os mortos. Aquele que desceu também subiu, está sentado à destra do trono do universo, o trono de Deus, reinando com Deus. Esse que se sacrificou por nós e nós o aceitamos o seu sacrifício, crendo de coração, não de boca para fora, declarando e crendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou de entre os mortos. Romanos capítulo 10 ou 9, também 10 e 9. Ele nos diz lá que a salvação é uma confissão, não de boca para fora, mas crendo no coração. Passou da morte para a vida. E ele continua, verso 11, todos juntos, vamos lá? Vamos 10 e 11, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém, meus irmãos? Ele concedeu vida plena, abundante, para todos aqueles que o aceitam. E esse dom é diverso, meu irmão. Por isso, os ministérios também são diversos, porque os dons são diversos, os ministérios são diversos. E ele usa essa expressão em 1 Coríntios capítulo 12, e as outras listas de dons, nós temos aí 4 listas de dons no Novo Testamento, elas sempre vão falar da graça, porque tudo é pela graça, nenhum é merecimento nosso, sempre é graça. Além da salvação, ele te concede dons. É graça sobre graça, graça sobre graça. Porque nem a salvação nós merecíamos, mas além da salvação, ele nos concede também a graça de sermos capacitados para vivermos neste mundo. E eles são diversos. E a ideia é de um corpo humano. A função do pé no corpo humano é uma, a função da mão é outra, a função da cabeça é outra, a função dos olhos, assim são a igreja, cada um de nós na igreja. A igreja de Cristo Jesus é capacitada com essa diversidade. Porque se todos estivessem na mesma consonância, no sentido de fazer a mesma coisa, a obra de Deus não seria completa. Por isso é necessário o corpo. É um que fica na diaconia, é outro que vai para a pregação, outro que vai para o ensino, é outro que vai para o evangelismo mais pesado, assim, no sentido de evangelizar de fato, com coragem, com ousadia e com capacidade de Deus. É outro que fica na intercessão, é outro que avança na oferta e por aí vai. São diversos dons.
Frank Sinatra tinha uma música que é uma das mais famosas dele, que ele dizia assim: eu faço da minha maneira. Não, não é da nossa maneira, meu irmão. A música é bonita, mas para nós cristãos não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Ele te concedeu dons. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você já recebeu, se tem Jesus. Qual é? Está colocando em prática? Está utilizando esse dom? E aí nós iremos então para o quarto tópico, são 5. O quarto diz assim: e os dons concedidos são para o serviço. Os dons concedidos são diversos e os dons concedidos são para o serviço. Para o serviço da igreja. E o serviço, meu irmão, está aí para ser feito. Você tem acompanhado aí Copa do Mundo, todos os jogos, assim como foi há 4 anos atrás, 2018, que a Copa foi em qual país? Rússia. Todos os jogos, os japoneses terminam os jogos dos japoneses. E você olha a câmera, para aqueles que estão olhando, né? Eu vejo a notícia depois, eu não estou vendo. Eu vejo a notícia depois, está o japonês com um saco, ele já leva um saco se bobear. E limpando os estádios. Porque serviço nunca falta. Só que falta coragem, ânimo, boa vontade e zelo. Não é verdade? Todos os brasileiros vão olhar que isso não é obrigação minha, não, tem gente que paga para isso. Não é verdade? E é isso aí, irmão. Qual o preço que Jesus já te pagou, meu irmão? Qual o seu salário que Jesus já pagou para você? Você fez por merecer? Qual a atitude que você fez para merecer esse salário maravilhoso, extraordinário? O próprio sangue do Filho de Deus. Repito a frase de Isaías 53. E Deus agradou em fazer moer o seu próprio Filho. Verso seguinte. Porque ele via o fruto do seu penoso trabalho, a salvação minha e sua. Ele olhou para nós, ele nos amou e nos deu a graça. Tudo que você fizer hoje, meu irmão, nada vai pagar aquilo que ele fez. E nós não fazemos para pagamento, não, de maneira nenhuma. Nós fazemos porque ele já nos deu virtude e glória. E assim a gente glorifica o nome dele. Eu recebo de graça, eu passo de graça. De graça recebeste, de graça as dai. É extraordinário esse texto de Efésios capítulo 4. Ele começa falando sobre a unidade. E ele vai terminar falando sobre a unidade. Mas antes, ele ainda fala o 5º tópico. Vamos lá? Vamos ler um pouquinho mais e a gente fala o número 5. Paramos no verso 11, né? O ponto 4 está no 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus te concedeu dons para o serviço. O serviço. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina herética, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo,
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que nós aprendemos? Deus nos deu da sua graça, Deus nos deu dos seus dons, pela graça, sobre graça. Deus nos deu desses dons, e esses dons são diversos. E esses dons diversos são para o serviço, esses dons diversos concedidos são para o serviço, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, da Igreja de Cristo, para o desempenho do seu serviço. E esse serviço é para o próximo e para o nosso próprio crescimento. Você percebeu isso no texto? Você deu para ver que no final de tudo eu trabalho para o próximo, eu recebo o dom para exercer o serviço de Deus para o próximo, e quem cresce? É o próximo? Sim, ele pode crescer, mas acima de tudo, quem mais cresce está aí, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, as juntas do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, o braço com a mão, a perna com o pé, o auxílio da cooperação de cada parte, efetue, todos juntos, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, para a edificação de si mesmo, e efetue o seu próprio aumento. Quem cresce é você. Quem cresce sou eu, quando eu entendo o motivo de estar nesse mundo. Quem é você? Para que você está nesse mundo? Você mexe com o quê? Nesse negócio que você mexe aí, o nome de Cristo está sendo glorificado? Você cresce em todos os níveis. E aí é porque é ele lá, você aqui, e nós temos essa interação. Hoje há uma palavra empresarial, network. Meu irmão, uma igreja é um network arrumado, abençoado. Você sempre cresce. Você ficou sem emprego, você chega na igreja, o irmão chega para você, rapaz, está precisando de um emprego, está em um lugar. É igreja, meu irmão. É corpo de Cristo. É obra de Deus. Você faz parte da obra de Deus. Paulo entendia isso, meu irmão, tanto que ele frisava diversas as vezes você vai ver quase em todas as cartas, Paulo falando assim: eu sou prisioneiro de Cristo, o menor de todos, perseguidor da igreja, prendi, maltratei. Ele chega a dizer palavras tão fortes que a ideia é que ele foi agente também na morte de pessoas. Se você ler todos os episódios que ele fala de como ele perseguia a igreja, porque o episódio maior que a gente vê é quando as roupas, as vestes foram lançadas ali, né, de Estevão, foram lançadas aos pés de Saulo, que estava ali liderando aquele assassinato ali, aquela perseguição contra Estevão. Mas Paulo vai citar uma série de outras situações. Eu não merecia, mas Deus me amou, me derrubou na estrada de Damasco, me deixou cego, e porque eu fui cego, eu pude ver a vida. Você já vê de verdade? Ou você continua cego? Concluindo, nós crescemos. A harmonia da música, meu irmão, ela se dá em meio a uma mistura de melodias. E aí está a beleza da música. E quem é amante da música, né, Sérgio? Se delicia. Não é verdade?
O jazz é um estilo de música com notas extremamente assim diferentes, diversas, que se compõem e fazem aquele som maravilhoso. Assim é Deus em nossas vidas, irmãos. Pega a gente, trabalha a gente, cura o nosso coração. E a gente vai sendo agente de cura ali, agente de cura lá, e a gente vai abençoando ali, e vai sendo abençoado juntamente. E assim, na diversidade, Deus vai realizando a sua obra. Como eu disse, na história da humanidade, nós vemos episódios terríveis, mas a igreja não pode ser apática. Há um episódio, história real, na época do martírio dos judeus, que me marcou quando eu li em um dos livros que narra a história daquele episódio dos mais tristes da humanidade. Havia uma igreja, nessa época, os cristãos alemães, eles ficaram divididos sobre o que estava sendo feito. Uns lavaram as mãos, Hitler está no poder, como é que a gente vai lutar contra Hitler, né? E tal, eu não vou botar na minha cabeça de molho, né? Para lutar. Queriam até lutar, mas não tiveram forças. Será que é força? Foram covardes, cruéis também. Católicos, alguns protestantes. E há um episódio de um trem que passava para os campos de concentração nazistas. E um trem lotado, repleto de judeus. E esse trem passava um determinado horário, e era justamente o horário do culto de uma igreja protestante. O trem passava, o trilho passava atrás da igreja. E o apito do trem fazia o pastor perceber que estava vindo o trem. E era um negócio meio desconfortável no meio do culto, porque os judeus gritavam dentro dos vagões. E aquele pastor levantava, vamos cantar, vamos cantar. E a igreja começava a cantar. E quando o grito estava mais forte, ele falava, cantem mais alto, cantem mais alto. Não é para isso que Deus te chamou, meu irmão. Não é para isso que Deus nos chamou. Isso não é obra de Deus. Deus nos chamou para sermos como Dietrich Bonhoeffer. Já ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer? Pesquise. Tem livros dele e que conta a história dele. Um dos maiores teólogos que a humanidade já teve. Polêmico, por um fato que ele defende. Ética cristã, um dos maiores compêndios sobre ética cristã do mundo, Dietrich Bonhoeffer escreveu. E num dos seus escritos ele escreveu, a mentira, ela pode ter um lugar em que ela não é pecado. Ele utiliza o texto de Raabe e outros textos, e ele utilizava dessa estratégia para esconder judeus e perseguidos pelo regime nazista. E ele salvou milhares de judeus, enviando-os numa rede de pessoas, né, ligadas a ele, que tiravam as pessoas daquela região da Alemanha, daquela região ali onde estavam sendo perseguidos. Polônia e todos os outros lugares daquela região. Ele salvou milhares, até que foi descoberto, e foi para o paredão, e morreu, porque ele não quis cantar mais alto. Não quis cantar mais alto. Senhor, em nome de Jesus, quando olhamos para esse mundo, Pai, nós vemos tanta maldade, tanta incoerência.
trevas, terríveis trevas. Não sabemos o futuro, o que nos reserva para o final dos tempos. Nem sabemos quando virá esse final de tempos, quando virá a grande tribulação, quando virá o reino do anticristo. Não sabemos e nem queremos saber, porque a tua palavra nos ensina que deve ser assim. Mas o que a tua palavra nos ensina é que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o fim se aproxima. O fim de todas as coisas se aproxima. E nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. E o Senhor protegerá o teu povo, nos guardará de todo mal, nos garantindo, ó Deus, a vida eterna, a verdadeira vida, porque a vida que temos aqui é a vida de um forasteiro. Nós não somos deste mundo, nós somos aqui passageiros. E, ó Deus, o único motivo do Senhor ter nos salvado e nos fazer permanecer neste mundo é porque o Senhor quer nos usar nesse mundo. E a graça que nos foi concedida por meio de Cristo, em Deus, juntamente com ela nos traz dons, capacitações, para sermos um e para servirmos ao próximo. Em o nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos melhor ao redor e sermos bênção. Sorriso no rosto, alegria no coração e bênçãos transmitidas, pois o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos disse: agora vós sois a luz do mundo. Queremos brilhar nessa terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A vontade de Deus